Graças e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando a nossa quinta lição da EBD. Nesse domingo, pelo menos aqui em Sergipe, está bem quente, né? Os dias têm sido quentes atualmente. E a minha última lição, né? Cliff, né? Eu fiquei para dar as 5 primeiras lições para vocês. Desde já quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou, né, essas lições. Tem sido momentos muito bons poder estar dando aula para os adultos, mesmo que de forma virtual, né, de forma remota, mas tem sido muito bom estar com vocês discutindo esses temas. Mas saibam que eu vou continuar aí trabalhando na edição dos vídeos e a gente vai se encontrar em algum momento novamente. Mas vamos começar, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa EBD e pedir a Ele que Ele nos guie. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem sido aquele que nos protege, que nos guarda e que nos livra de todo mal. O Senhor continua a nos ensinar, continua a falar conosco, continua, Senhor, a dar as lições, né, os ensinamentos que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Que nós possamos estar com os olhos abertos para aprender tudo o que o Senhor quer que nós aprendamos, Pai, nesse momento de EBD. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, nós vamos hoje, né, ter a lição número 5. Vocês acabaram de ter aí a lição 4, para quem está acompanhando no dia de hoje, no domingo. As duas lições foram lançadas uma seguida da outra. E o tema da revista de hoje é Grupos Religiosos da Época de Jesus. Então, se você assistiu o culto de hoje, pela manhã, né, hoje dia 4 de outubro, o pastor Ivan ele falou sobre alguns grupos religiosos. Ele citou, né? Ele citou que a pessoa que, né, se achega para o outro irmão e pede perdão, mas o irmão mesmo assim não aceita, né? E tem todo o processo que Mateus explica. E aí você deve levar para a igreja. E mesmo assim, se a pessoa não aceita isso, ela deve ser considerada como gentil ou como publicano. E aí o pastor também citou que, né, tem um momento lá na pergunta que quem fez essa pergunta para Jesus foi um fariseu. Então, quem são essas pessoas? Quem são os fariseus? Quem são os saduceus? Quem são os publicanos? E você já ouviu falar nos herodianos? Você já ouviu falar nos zelotes? Então, tudo isso que a gente vai desculpa, a gente vai ver hoje. É um tema bem interessante e que às vezes confunde, porque confunde mesmo, são muitos nomes, né? Fariseus, escribas, saduceus, e a gente às vezes lê a Bíblia e passa batido nisso. E o que é que elas têm a ver com o tema da nossa revista, né? Porque nós estamos estudando religiões, religiosidades, heresias e seitas. É porque muitos desses grupos, eles acabavam se tornando até uma seita, por mudar aquilo que a palavra de Deus ensinava. Então é isso que a gente vai ver hoje, né? Estudar esses grupos, né? E a revista vai começar falando que o ministério de Jesus foi cercado por esses grupos de movimentos filosóficos, políticos e religiosos. Às vezes a essência do grupo não era só religioso, tinha essência política também, tinha essência filosófica, e dentro disso eles acabavam por disseminar coisas erradas dentro da igreja. Então, esses grupos eles tinham fortes influências dentro do povo, né? No meio do povo. Então, quando a gente olha as escrituras, principalmente os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente se depara com vários grupos religiosos, mas são vários mesmo, né? Alguns são bem conhecidos, como os escribas e os fariseus, os sacerdotes e os saduceus. Quem nunca chamou o outro de fariseu, né? Ah, aquilo ali é um fariseu, virou até um jargão popular, né? A palavra fariseu. Vem desse sentido que a gente vai tentar dar para vocês hoje, né? O que era um fariseu na época de Jesus, né? E aí também tem outros grupos que, apesar de não ter o mesmo destaque, eles participam de alguma forma da vida e ministério de Jesus, como os herodianos, samaritanos, os publicanos e os zelotes. Então vamos estudá-los um a um. E aí o primeiro que a revista vai trazer pra gente são os escribas. Então qual é a primeira coisa que a gente vê na nossa mente quando pensa em escriba, né? Pelo menos quem já tem um tempinho a mais na igreja vai pensar logo, né? O escriba é aquele cara que copiava os textos bíblicos.
Eles também eram conhecidos como os doutores da lei. Então, por eles saberem, né, ler, escrever e copiar esses textos, eles eram conhecidos como doutores da lei. Eram profundos conhecedores da escritura. Eles não podem ser considerados como uma seita, eles não são uma seita em si, mas sim membros de uma espécie de academia. Não é aquela academia de malhar, não, uma academia de junção de pessoas mesmo, né? Uma academia dos tempos bíblicos. E eles sentiam no direito de interpretar a Bíblia e a lei para o povo judeu. Só que vejam, qual era a maneira que se era interpretada essa lei? Né? Era de uma maneira correta, como a gente já viu, né? O Osmar, dia desse ele me ligou e ele tá me zoando, né? Da palavra exegese, da palavra hermenêutica. E é isso, será que eles aplicavam a exegese e a hermenêutica? Claro que esses termos eles são muito recentes, né? Mas o que a gente quer saber é a essência. Eles conseguiam ir a fundo na interpretação, ou as interpretações eram para o próprio prazer, do jeito que eles achavam que era? Esse é o grande problema, né? Eu posso ser um doutor na lei, na escritura, mas se eu não souber aplicar para a minha vida, se eu não souber pegar aquele texto e aquele texto fazer mudança dentro de mim, não adianta nada. Não adianta nada. Então era isso que acontecia mais ou menos com os escribas. Eles eram doutores, alguns chegavam até a realizar as cópias, né, dos manuscritos bíblicos, mas eles não sabiam aplicar para a sua própria vida. Eram palavras mortas. E palavras mortas não adianta, irmãos. Nós precisamos que a palavra gere vida dentro de nós. E vida em abundância. A tal ponto de a gente gerar vida em outras pessoas. Então esse é o ponto dos escribas, né? E aí a revista fala que primeiro eles monopolizavam a interpretação da palavra de Deus. Eram tão audaciosos que chegavam a afirmar que os seus mandamentos excediam em dignidade os mandamentos de Deus. Olha só. Diziam eles, abre aspas, as palavras dos escribas são mais amáveis que as da lei. Entre as palavras da lei existem as importantes e as banais. As dos escribas, todas são importantes. Isso é um autor chamado Louis Claude Filion, que ele escreveu a Enciclopédia da Vida de Jesus. Então veja que audácia, né, em falar isso. Outro ponto é que eles determinavam as regras para a liturgia do culto. Por ocuparem uma posição de destaque, os escribas decidiam quem deveria participar das reuniões. Veja que não era como participar. Né? Tudo bem, né? Nós temos a liturgia do nosso culto. A tal momento a gente vai cantar, a tal momento a gente vai ler a palavra. Mas eles decidiam quem poderia participar do culto. Isso é algo muito audacioso, né? O Evangelho de Cristo ele é para todos, né? Nós chamamos para a mesa, né? Todos aqueles que... Ele fala, vinde a mim todos vós, né, que estáis cansados e sobrecarregados. Aqui não, eles estavam fazendo uma acepção de pessoas. E esse é um outro ponto, né? Por se sentirem superiores, eles faziam isso. E o terceiro ponto é que eles negligenciavam o mandamento de Deus e guardavam suas próprias tradições. Não tinham escrúpulos em equiparar seus ensinamentos e preceitos humanos aos mandamentos do próprio Deus. Isso é muito pesado, né? Isso é algo pra gente meio que até inaceitável, né? E esse é o ponto dos escribas, né? E aí a gente vai agora pro segundo, que agora são os fariseus. Fariseu deriva de um vocábulo hebraico que significa separado. Denomina um grupo de judeus extremamente apegados à Torá, o livro sagrado dos judeus, né? É o livro que tem os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Eles chamam de Torá. Então formavam entre o povo judeu uma espécie de comunidade à parte. Eram a elite do povo, não se misturavam. Vejam só, os escribas e os fariseus eram simpatizantes entre si, mas os fariseus não se misturavam com o povo. Há fortes indícios de que alguns escribas eram também fariseus, faziam parte dos dois grupos, né? Então Lucas nos dá uma ideia exata de como era o procedimento dos fariseus. Vamos abrir em Lucas 6, 16, 14 e 15. Lucas 16, 14 e 15.
Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: Vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Olha só o toque que o próprio Jesus está dando aos fariseus. Muito provavelmente os fariseus eram pessoas que se elevavam entre as pessoas. Eles não esperavam que alguém os exaltasse, não. Eles mesmos se exaltavam, eles mesmos se colocavam numa posição de superioridade. E esse é um ponto muito interessante, né? Como é que a gente usa a palavra fariseu hoje em dia? Qual é o sentido que a gente dá? É uma pessoa que fala algo, mas não faz o que fala, né? Então, geralmente hoje, uma pessoa que age assim a gente chama de fariseu. E era mais ou menos isso que acontecia naquela época também. Porque os fariseus, eles eram pessoas que pegavam a lei e eles extrapolavam nas suas interpretações, mas não só na interpretação. A interpretação ficava mais um pouco para os escribas. Os fariseus eram nas exigências que os rituais e os ritos fossem realizados. Como assim? Se a Bíblia, por exemplo, lá no livro das leis, dizia que você tinha que orar todos os dias, 1 hora por dia, digamos isso, mas isso não é algo que está lá, né? 1 hora por dia, não tem determinação de tempo. Então os fariseus eram pessoas que queriam extrapolar isso. Então eles iam dizer que você tinha que orar o tempo todo, né? Uma vida devotada em oração de 24 horas por dia. E eu não estou dizendo que isso é errado, não, irmãos. Mas eles criavam uma cobrança, uma exigência tão grande dentro do povo, que às vezes ficava impraticável viver o próprio evangelho. Relatos de pessoas que pensavam ou até mesmo desistiam de seguir o evangelho pela exigência tão grande que os fariseus colocavam nas costas das pessoas. Então, além de insultar Jesus repetidas vezes, né? Porque o que é que acontecia sempre? Eles sempre estavam prezando pela lei e eles não conseguiam enxergar que o Cristo, o Messias, estava ali do lado deles. Quem ele estava insultando era a pessoa que veio para cumprir a lei. Então, eles estavam sempre, não pode curar no sábado, porque não pode fazer nada do sábado. E aí Jesus ia lá e falava que eles eram hipócritas. Porque se o gado deles, a ovelha deles, caísse de um penhasco, com certeza no sábado eles iriam tratar de salvar aquele animal. Então isso é hipocrisia, isso era farisaísmo. É daí que surge a palavra, né? Mas vejam que os fariseus, eles eram pessoas, e no meio dos judeus, eles tinham uma imagem importante. Porque eles ainda prezavam pela lei. Enquanto alguns, né, como a gente chamaria hoje, se tornaram mais liberais, eles, apesar de serem em excesso, eles ainda tinham dentro deles o temor pela lei. Mais uma vez, apesar de serem em excesso. Então, esse é o grupo dos fariseus, né? A revista vai falar que eles agiam com hipocrisia e ostentação. A piedade de muitos deles não passava de orgulho e fingimento. E também eles afastavam pessoas que a princípio haviam crido em Jesus. Com evidente ódio e calúnia, investigavam o povo contra Jesus. Então vejam que para eles era inconcebível que o Jesus que veio daquela maneira, humilde, simples, fosse o Redentor que eles esperavam. A história de Israel ela é baseada na espera do Messias. Então eles não esperavam que o Messias viesse com toda a humildade como Jesus veio. Eles não esperavam que Jesus fosse alguém que andasse com publicanos, que jantasse na casa deles. Eles esperavam alguém glamuroso, alguém, né, que foi fantasiado e inventado por eles. Sendo que nosso Jesus não veio assim. Ele veio para todos, né? Ele veio para que houvesse vida em abundância. É isso que é o ponto. Mas os fariseus não entendiam isso. Então, para eles, aqueles que criam que Cristo era o Messias, eles não concordavam, eles não gostavam disso. Então aí nós já vimos o primeiro, que é os escribas, e o segundo, que são os fariseus. E aí vem o terceiro, os sacerdotes. A palavra sacerdote em português vem do latim sacer, e significa sagrado, separado. Os sacerdotes eram ministros religiosos, habilitados para participar e conduzir as cerimônias religiosas e cultos. Estavam divididos em 3 categorias.
os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os levitas. Eu lembro que em uma das minhas primeiras aulas de história do cristianismo, a gente foi estudar sobre esses grupos religiosos da época de Jesus. Então a gente viu lá o movimento joanino, o movimento de João. E aí o professor foi ler um texto que eu quero ler com vocês, que está lá em Lucas 3. E ele estava falando nesse momento, sobre os próprios sacerdotes. Falando como existiu dentro do movimento dos sacerdotes, até dentro do movimento sacerdotal, meio que uma ideia de corrupção. Então, veja só o que aqui diz Lucas 3, versículos 1 e 2. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E aí o texto continua. E aí o professor foi explicar para a gente que naquele momento o reino de Israel estava sendo ocupado pelos romanos, né? Então existia o Tibério César, né, que era o rei de Roma, e ele colocou Pilatos como governador da Judéia e Herodes na Galileia. Então veja quanto rei, né? Quanta gente mandando num pedacinho de terra pequeno. E aí aconteceu uma corrupção dentro até mesmo da própria igreja, né? Nesse caso, dentro da ideia do sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote só existiria um por vez. Aqui nesse momento existem 2 sumos sacerdotes trabalhando no mesmo cargo. Então isso é algo que às vezes a gente lê e a gente não presta atenção, né, nos mínimos detalhes, a não ser que a gente conheça a história, né? Então, o Anás e o Caifás, eles estavam realizando a mesma função de sumo sacerdote, que pela lei não deveria existir 2 sumos sacerdotes. Então, lá no livro de 1 Crônicas fala que esses sacerdotes eles haviam sido distribuídos por Davi em 24 classes, 1 Crônicas 24, de 1 a 19, e em Lucas 1:5 lemos que esta organização subsistia ainda na época de Jesus. Como a gente está vendo aqui, eles ainda estão citando, né, que existiam sumos sacerdotes. E aí a própria revista vai falar que os evangelhos só mencionam 2 sumos sacerdotes. Em geral, o sumo sacerdote era uma figura importante, religiosa, social e política. Esperava-se do sacerdote que servisse de mediador entre algum poder divino e os homens, e também que fosse capaz de pronunciar-se sobre questões legais e éticas, além de prever o futuro. Mas veja que interessante, o sumo sacerdote, ele serviria como mediador entre Deus e o homem, e Jesus já está no meio deles. É interessante a gente perceber, né, como essa figura vai começar a não ser mais necessária. Porque no Antigo Testamento ela vai ter uma imagem muito importante. Mas no Novo, Jesus é essa ligação entre Deus e o homem. Então não precisa mais do sumo sacerdote, né? E aí a gente vê que começa esse processo, né, de não seguir mais a lei à risca, né? De um lado a gente tem os fariseus que cumprem e exigem até demais, que às vezes nem eles mesmos conseguiam cumprir o que eles estavam pedindo. E do outro a gente vê meio que um afrouxamento, né, do cumprimento dessa lei. E aí a gente vai para o nosso próximo, os saduceus, né? Os saduceus eles não eram nada nacionalistas. Eles compunham uma das mais importantes e influentes seitas judaicas, a palavra seita aí, muitas vezes em oposição tanto política quanto teológica aos fariseus. Esta seita era amplamente constituída pelos elementos mais ricos da população. Entre seus componentes se encontravam os sacerdotes mais poderosos, mercadores prósperos e a classe aristocrática da sociedade. Vejam que os sacerdotes já estavam inseridos dentro do grupo dos saduceus, né? Um grupo de pessoas que eram extremamente ricas. Veja como tudo isso, né, já vai dando uma embolada, né, no meio de campo, porque pra gente essas coisas não deveriam, né, teoricamente existir, né? O sacerdote deveria fazer o seu papel de exercer o sacerdócio, né? E aí ele já começa a se alinhar a um grupo que
até a própria revista vai dizer que é uma seita, né? Que são os saduceus. Eles rejeitavam as interpretações dos escribas e dos fariseus sobre a lei mosaica, né? A lei de Moisés, e apegavam-se à sua interpretação literal. João Batista, percebendo os perigos que os saduceus representavam para a religião judaica, os tratava com certa rigidez. Mateus 3, 7 a 10. Vamos ler esse texto. Mateus 3, de 7 a 10, que diz: Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E a gente vem falando sobre isso, né? Uma marca do cristianismo é dar frutos. Uma marca de uma seita e de uma heresia é que ela não vai dar fruto. Pelo contrário, ela vai acabar com você, ela vai te desanimar, te colocar para baixo. Ela não vai te dar fruto, ela não vai fazer você dar fruto. E né, pelos frutos a gente conhece a árvore. Isso é uma verdade. Então o próprio João está condenando aqui, nesse momento, os saduceus, né? Não só os saduceus, como também os fariseus, né? E eles, no início, temiam a Jesus, mas depois passaram a odiá-lo. Chegaram a fazer aliança com os inimigos antigos para eliminá-lo. Então veja que é mais um grupo, né? E nesse caso aqui, a questão que pesa mesmo é a questão da interpretação, né? A interpretação bíblica que eles acabam por levar para um lado mais literal. E o que é isso, né? Tipo assim, aquilo que está escrito, eles não pensam em figuras de linguagem. Tudo que está escrito é literal. Se Jesus fala que ele é o pão da vida, então Jesus realmente é um pão da vida, é um pão que dá para se comer, né? Então isso é mais ou menos um exemplo de tradução literal. Então tudo aquilo que fosse escrito, eles iam entender como literal. E isso pode gerar algumas confusões, né? Porque a Bíblia, né, isso é muito importante que você entenda, a Bíblia ela a palavra no grego, né, Bíblia, né, é o plural de biblion, e biblion é livro. Então Bíblia é livros. Então logo nossa Bíblia é um conjunto de livros. E cada livro ela tem um estilo literário diferente. Então o livro de Crônicas ele vai ter narrativas. Já o livro de Salmos, Provérbios, eles são o que a gente chama de livros sapienciais, né? Eles são livros sobre sabedoria, que quer nos dar algum ensinamento. Já os evangelhos vai ter uma pegada diferente. Então, cada um desses livros, né? O Apocalipse, imagina se a gente traduz e entende o Apocalipse de maneira literal. Então, a gente vai crer, entender que realmente vai surgir uma besta, né? Que surge do mar. Sendo que João, ele usava figuras de linguagem. Então, até me perdi aqui. Os saduceus, eles vão usar eles não vão crer na figura de linguagem. Eles vão acreditar que tudo é literal, né? E isso pode levar a interpretações erradas, né? E aí até levar a criação de seita, de uma heresia que vira uma seita, que era o caso deles. E aí a gente vai para o ponto 5 agora, os herodianos. Os herodianos, lembra que a gente leu lá em João que um dos governadores era o Herodes. Os herodianos formavam mais um partido político do que um grupo religioso. Eram assim chamados por serem partidários assalariados da dinastia de Herodes. Herodes o Grande tentou romanizar a Palestina na sua época. Como eu falei, Roma estava sob domínio nesse momento e Herodes foi colocado ali para tentar aplicar as leis romanas dentro da Palestina. Inclusive, um deles é a cobrança de impostos, né, que era feito pelos nossos publicanos, que eram muito odiados pela população. E a gente vai chegar lá neles também. Então, o grupo formado pelos herodianos acreditava que era possível uma aliança política com os romanos. Então, ele acreditava que poderia existir essa harmonia entre os judeus e os romanos. Os herodianos acreditavam também que os melhores interesses do judaísmo estavam na cooperação com os romanos.
E devido às suas tendências greco-romanas e adesão a Herodes, os herodianos logo se somaram aos adversários do Salvador. E mesmo sendo caracterizados como uma associação ou grupo político e tendo a antipatia do povo, os herodianos mantinham contato direto com os saduceus, numa manobra política para eliminar Jesus. Tem um galo cantando aqui, mas eu espero que Pedro não tenha negado a Jesus mais uma vez, tá, gente? Ele já cantou umas 3 vezes aqui, mas eu espero que não tenha sido nenhuma negação. Então, né, o grupo dos herodianos não é um grupo que tem muita força, né? Mas ele é válido de ser notado e de ser citado, porque era um grupo que existiu, né? Mas a sua força, assim como o grupo dos samaritanos, não era algo, né? Os samaritanos, vocês vão ver daqui a pouco também, não é algo que a gente cita como um grupo, né, político tal, geralmente, mas eles existem também. Eles têm a sua importância nesse sentido, né, de Herodes, que tentava fazer com que as pessoas se tornassem, que a Palestina se tornasse mais romanizada. E com isso, não era só questões políticas que seriam inseridas, né, mas a religião também. Então isso acabaria por trazer uma mistura de religiões. E não era isso que a gente queria, né? Naquele caso que eles não queriam, né? Eles queriam seguir, né, naquela época como judeus e seguir os seus ensinamentos, seguir as suas leis. Mas o Herodes não queria isso, e o seu grupo também, né? Queriam impor novas leis, principalmente no sentido da religião. Então vamos lá, vamos recapitular o que nós já vimos até agora. Nós temos os escribas, que eram os doutores da lei e acabavam fazendo suas próprias interpretações. Os fariseus, que exageravam na cobrança do que deveria ser feito com relação à lei, mas não cumpria o que eles cobravam. Os sacerdotes, que eram homens, né, da igreja, pessoas que eram ligadas à igreja, mas também tinham relações políticas. Os saduceus, né, que era considerado realmente como uma seita. E os herodianos, que eram um grupo mais político e que queriam derrubar o próprio Jesus. Já os samaritanos, né? Os samaritanos já tem muito a ver com a questão de identidade social, né? Os samaritanos eram um grupo, foi uma cidade que foi criada no Reino do Norte, e os judeus odiavam os samaritanos, né? Tanto que temos aquela passagem da mulher samaritana que Jesus pede água a ela. Os judeus consideravam os samaritanos como a escória da raça humana. As fortes objeções dos judeus eram a insistência dos samaritanos em considerar o Monte Gerizim o principal local de culto e a rejeição destes a Jerusalém como cidade sagrada. Então, quando nós temos a divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul, né, Jerusalém fica como a principal cidade do Sul. E no Norte surge Samaria, né? Então, os samaritanos, eles brigam para dizerem que o Monte Gerizim é o local que se deve adorar a Deus, que é o local principal. Então, eles acabavam mesmo que não se gostando por esses pontos, né? Havia, entretanto, pontos em comum na doutrina seguida por ambos, judeus e samaritanos. Então, o Pentateuco como a principal linha de doutrina, a exigência absoluta da circuncisão, né, a prática de que os homens deveriam ser circuncidados quando nasciam para se sentir parte daquele povo, né, era uma marca daquele povo. A manutenção do sábado sagrado, a esperança messiânica e o julgamento futuro dos homens bons e maus. O samaritanismo, diz Champlin, né, um escritor, exaltava Moisés a tal ponto que eram comparados aos cristãos em seu louvor a Jesus, o Cristo. Ainda hoje há um pequeno grupo de samaritanos vivendo em Nablo e Jaffa, subúrbios de Tel Aviv. Tel Aviv é o nome de uma cidade, né, de Jerusalém, de Israel, desculpa. Embora poucos, eles ainda representam uma significativa seita religiosa. Então veja que o foco dos samaritanos não era nem o Messias em si, mas era Moisés. Então eles supervalorizavam a lei e o próprio Moisés. Sendo que quem entregou a lei, né, quem criou o próprio Moisés, foi Deus, né? Então vejam como é sutil, né? A gente pode até achar que alguma... não, mas isso é pouco. Não, isso é desviar a palavra. É você parar, colocar até no lugar do próprio Deus
alguém que Deus usou como Moisés. O Moisés foi importante para a história? Foi muito, mas ele não se compara ao nosso Deus, né? Quando a gente vai ver lá em Hebreus, o autor do livro de Hebreus vai dizer que Deus ele é maior do que muita coisa, né? Acho que eu falei isso na lição passada. E inclusive que Jesus é maior do que muitos, né? Inclusive maior do que o sacerdote Melquisedeque, que o próprio Moisés, que o próprio Josué. Então, Jesus é maior que todos eles, né? Então, isso é muito importante a gente frisar e entender que a gente não pode, precisa tomar cuidado para não exaltar algo que está tomando lugar do nosso Deus, né? Que é o único digno do nosso louvor, da nossa adoração. E aí nós vamos para o penúltimo grupo, que são os zelotes agora, né? Zelotes é uma palavra grega, né? E se eu falo zelote, ele lembra o quê, né? A palavra lembra zelo. Os zelotes tinham intenso zelo por Deus, né? Assim como os fariseus, eles tinham um zelo por Deus, mas com algumas diferenças. Primeiro que os fariseus, esse zelo levavam eles a um excesso de cobrança, né? Na vida pessoal. Os zelotes, esse excesso, esse zelo, o excesso não, desculpa. O zelo, ele era, como é que eu posso dizer? Ele era exprimido, né, por violência. Os zelotes não eram um grupo nada pacifista. Ele era um grupo revolucionário de caráter militar que se organizou opondo-se à ocupação romana de Israel. Também eram designados sicários sanguinários, devido ao punhal que levavam escondido e com o qual atacavam os inimigos. Não hesitavam em usar a força, a violência e as intrigas para alcançar seu objetivo, que era libertar a nação de Israel do jugo estrangeiro. Então, tem-se o registro bíblico de que antes de ser convertido e ter sido chamado ao discipulado, um dos 12 apóstolos, o Simão, ele era zelote. Então, se você abrir lá em Lucas 6, né, rapidamente, Lucas 6:15 vai nos dizer assim: Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, né? Então, o Simão, ele fazia parte desse grupo, né, desse partido revolucionário que era caracterizado por um fanatismo religioso. E nós precisamos tomar cuidado com os fanatismos também, né? E é interessante que vejam que Jesus, ele chamou de pescadores, né, a pessoas que estavam envolvidas com questões partidárias, até sanguinárias, né? Um grupo que era violento. E Jesus chamou esse cara. E esse cara foi discípulo de Jesus. Então, não há distinção para quem você era, né, no caso para Jesus. O que ele quer saber é o que você vai fazer depois de se encontrar com ele. Isso é algo muito profundo nesse momento da gente entender. Que ele chama, né? Ele chama você e ele trata o seu coração. Ele quer tratar, mas basta que a gente deixe que ele nos trate, que ele cuide de nós. Isso é muito interessante, que Jesus realmente, ele chamava a todos. Isso é muito bonito, né? Ele chama até hoje a todos. Mas ele quer ver uma mudança, né? Entre quem você era e quem você é. O antes de Cristo e o depois de Cristo. E por último, né, um grupo que foi até o que eu falei no início, ele ficou por último, que o pastor citou hoje na nossa pregação, na pregação dele, que são os publicanos. Costumava-se dizer, só os publicanos são ladrões. Podemos afirmar sem medo de errar que na época de Jesus, a profissão de publicano era a pior. Eles eram comparados aos pecadores da pior espécie. E por que isso? Porque eles eram considerados como traidores da sua pátria. Eram pessoas que cobravam impostos dos seus irmãos. Como eu disse a vocês, Israel foi dominado por Roma, e Roma colocou algumas pessoas que eram da própria terra de Israel, os próprios judeus, para cobrarem impostos. E essas pessoas muitas das vezes faziam essa cobrança indevida, né? Quando Jesus encontra lá o publicano e ele diz que para ele viver bem, agora ele precisa devolver em dobro, né? Acho que até é o Nicodemos, né? Que ele conversa, ele tem essa conversa, e Nicodemos era publicano. Então nós precisamos entender que esses publicanos, para o povo de Israel, os judeus, eles eram pessoas
que valorizavam muito sua cultura, valorizavam muito a sua história, né? Tudo que Deus deu para eles. E eles veem irmãos seus, pessoas do mesmo sangue, é, se colocando, né, na posição de cobrar impostos como um próprio romano, era uma traição para eles. E Jesus, ele não fazia acepção, né? Ele comia com os publicanos, com os pecadores, e por isso os discípulos foram questionados pelos fariseus, por que Jesus estava sentado na mesa com aquelas pessoas, né? Jesus foi acusado de ser um glutão e bebedor de vinho, além de amigo de publicanos e pecadores, em Mateus 11:19. Ele deixava os escribas e fariseus irritados ao vê-lo na companhia dos pecadores e publicanos. Veja que é sempre junto a palavra pecador, né? Pecador e publicano, né? Gentil e publicano. Então, assim, eles realmente colocam a classe dos publicanos como a pior de todas. E os escribas e fariseus inconformados murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando por que eles comiam e bebiam na companhia dos publicanos e pecadores. Então, são várias vezes que os publicanos são citados, né, dentro da Bíblia de uma maneira assim, não muito boa. Mas qual é a conclusão de tudo isso, né? A gente estudou vários partidos, várias seitas, partidos políticos na época de Jesus, né? Mas coisas que a gente precisa entender. Em nenhum momento, primeiro, nenhum momento Jesus mudou o foco do cumprimento da sua missão. Não é porque levantaram-se grupos contrários que Jesus amoleceu, que Jesus parou de ensinar. Pelo contrário, ele aproveitava a situação para ensinar com amor, através de parábolas, mas ele nunca deixou de ensinar. Isso é muito importante. Segundo, Jesus não se deixou intimidar, apesar da pressão externa que sofreu durante seu ministério terreno. Quantas vezes as pessoas se juntavam e planejavam matá-lo até, e Jesus nunca se intimidou por isso. E terceiro, somos advertidos a não nos deixarmos envolver por movimentos e grupos que se levantam contra a igreja, na tentativa de apresentar outro evangelho. E isso fala muito com a gente, né? O objetivo dessa lição é esse. Você entender que na época do próprio Jesus, não foram só flores. Já existiam grupos contrários, seitas, grupos políticos, grupos religiosos. Foca no alvo. O alvo é Cristo. As pessoas vão falar, as pessoas vão criticar, sempre vai existir, ainda mais hoje em dia, no mundo que nós vivemos, né? O mundo que é chamado da pós-modernidade, onde existem várias verdades, né? Não existe só uma verdade para o mundo, mas para nós só existe uma. A nossa verdade está em Cristo. A nossa verdade é Cristo. Então, não perca isso de foco, meu irmão. Não perca isso de foco, minha irmã. Deus, Ele quer te ensinar a verdade. Ele quer se revelar para você. Ele é a verdade. E Ele é eterno. Ele não muda. Ele não falha. Que Deus te abençoe. Eu espero que essas 5 semanas elas tenham sido de grande proveito para vocês. Agora nós vamos aí vir com outros professores, né? Os professores que se voluntariaram para dar aula para vocês. Agora na lição 6, o título da lição 6 é A Verdadeira Igreja. Quem vai dar aula é a professora Esther Penha. E aí depois a lição 7, vão vir outros professores. Não vou dar mais spoiler. Quero que seja surpresa para vocês. Mas saiba de uma coisa. Nós esperamos que essas palavras elas sejam palavras ricas para vocês. E que elas ensinem, e que elas exortem. E que te impulsionem a viver o Evangelho de maneira plena, de maneira viva e eficaz. Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa EBD. Pai, a Tua palavra foi ensinada, nós pedimos que, se foi falado algo aqui que não Te agrada, Pai, que não condiz, Pai, com a Tua palavra, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos. Nós pedimos que o Senhor continue a falar conosco. Obrigado por essas 5 semanas, pela oportunidade que o Senhor me deu de falar um pouco para os adultos, Pai, da Igreja do Guarabu. Que o Senhor abençoe os professores que virão e que o Senhor abençoe a Tua Igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Um grande abraço.